Bom, pessoal, vamos fazer um minuto, uma breve oração, para a gente começar então a mudar a nossa história a partir de hoje. Vamos lá? Santo e bondoso Deus, amado Pai que estás no céu, graças nós te damos pelo amor infinito que o Senhor tem conosco, a cada um de nós que se faz aqui presente. Abençoe-nos, dê-nos a felicidade, o discernimento de que tudo que for falado aqui possa alcançar pessoas que têm esse mesmo propósito, o propósito de empreender. Nós possamos impactar pessoas e elas possam de alguma forma se beneficiar daquilo que for dito aqui. Perdoe os nossos pecados, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, aqui Décio Rodrigues, mais uma vez, Guardião de Patrimônio com vocês, e um momento histórico especial para mim, nada mais, nada menos, estou com ele aqui hoje, vocês vão conhecer a pessoa que é autoridade quando a gente fala aí de culinária, a gente fala aí de atendimento, a gente fala de entretenimento. Eu estou aqui com o Marcos Ascoli, que está aqui em nome do Bar Frango Gaúcho. Quero cordialmente aqui lhe cumprimentar, Marcos, e desejar a você muita felicidade e gratidão por você ter aceitado o nosso convite, o Pode Falar, o seu podcast. Estamos contigo aqui hoje, Marcos. É um prazer participar, e você faz parte do início dessa nossa Opa, história, com certeza aí. Espero poder contribuir a todos aí, que venha agregar, que esse papo nosso aí venha agregar a todo mundo que for ouvir esse nosso podcast. obrigado. Eu trouxe aqui, como já é de praxe do nosso podcast, eu trouxe uma lembrancinha, Ó, ter como lembrança nossa. beleza. Canequinha, né? Caneca é Top, de top. praxe. Muito bom, muito bom. Olha aí, ó. Minhas filhas Vou vão gostar. convidar depois para uma Minhas, rodada de xadrez, minhas filhas vão, vão Vão, gostar. vão gostar, olha aí, ó. Muito obrigado, muito Obrigado, obrigado. que é isso? E para a gente começar o nosso bate-papo empresarial desta noite, eu quero dizer para você que o Marcos Ascoli, ele é, como eu disse, autoridade quando a gente vem falar aí de entretenimento. E para quem acha que é algo fácil, nós estamos aqui nada mais nada menos na capital brasileira, que mais atende bares, restaurantes e bistrôs do nosso país, Goiânia, Goiás, capital aí dos barzinhos, né? E o Marcos vai poder compartilhar aqui muitas histórias, dar aqui para nós muitas dicas para você, principalmente para você, empresário que tem o empreendedorismo como profissão, tá bom? Todos já sabem que eu sou atuante, sou ativo aí, quando fala em empreender como profissão. Então, se você é aquele empreendedor autônomo, você tem aí, não importa o tamanho da sua empresa, se você sobrevive através do seu empreendedorismo, através da comercialização daquilo que você produz, a sua profissão é empreendedor. Você é empresário por natureza, tá bom? E esse é o canal onde você tem que estar. Você tem que estar assistindo os nossos vídeos, se inscreva no canal, prepara a pipoca, senta no sofá, que as histórias reais vão começar. E, Marcos, eu quero aqui abrir esse nosso bate-papo dessa noite trazendo um ato de, assim, mais de curiosidade, porque a gente tem como primícia que gaúcho já nasce fazendo churrasco. Ele já nasce ali sabendo fazer churrasco e não tem ninguém, não tem melhor para fazer um churrasco ali do que o gaúcho. E você vem, a empresa de vocês vem com essa pegada frango gaúcho. Frango Então, gaúcho. assim, traz mais uma culinária, mais um prato ali que tem se demonstrado especialidade também dos gaúchos. Como que é isso? Você acha que o gaúcho já nasce com esse dom já? Já é algo que tá no tipagem sanguínea aí dos gaúchos? Como é que você me fala? Na verdade, assim, é cultural, né? É cultural mesmo. A gente tem tradição em mexer com carne e é algo que se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Então, assim, a gente nasce abatendo um bovino, abatendo um suíno, e a gente desde pequeno, eu nasci, me criei na roça, né? Tenho meus 22 anos. Então a gente aprendeu a fazer o churrasco, fazer de verdade, fazer os trem, não desprezando o churrasco de ninguém, não É desprezando o claro. churrasco de ninguém, mas com certeza a gente carrega isso no sangue, sim.
E trazendo isso um pouco para a empresa, né, para o frango gaúcho, eh, isso foi aplicado mais como um trocadilho ou foi algo realmente que vocês tinham o domínio, acreditavam naquele potencial? Como que foi implantado a escolha do nome frango gaúcho? É bem engraçado, que a gente é do município que é do oeste de Santa Catarina, São José do Cedro. E no ano que a gente veio para cá, chegamos a ter aqui, lá em 2006, 2008, chegaram a ter 26 famílias aqui em Goiânia tocando bar, do mesmo município de São José do Cedro, que tem 14 mil habitantes. E um vizinho nosso de terra lá veio 30 dias antes e comprou um ponto que também mexia com frango assado, e ele batizou primeiro, e Olha ele só. batizou de frango assado catarinense. E o meu pai tem o hábito de tomar o chimarrão, tá lá, a mesinha dele até hoje, se for lá, todo dia 6 da Dona tarde, Olívia, tá lá, minha mãe, dona Jacinta, Dona Jacinta. tá lá, cuida de chimarrão lá, e a gente tem o hábito de tomar o chimarrão. E aí o pessoal, é o gaúcho, é o gaúcho, é o gaúcho, fala: "Vamos colocar frango gaúcho", porque o ponto comercial que a gente pegou já tinha uma tradição do frango assado. E por isso que ficou frango gaúcho. Juntou o ponto que era conhecido como Bar do Frango, já tinham uma clientela como Bar do Frango, com o gaúcho, que agora sentava lá e tomava seu chimarrão todo dia, e aí juntou a fome com a vontade de comer, ficou frango Frango gaúcho. gaúcho. Isso já se vão ali quantos anos? Agora, dia 14 de maio, fez 22 anos. 22 anos. Eu falo que eu tinha 22 quilos a menos e Certo. 22 mil cabelos a mais na cabeça quando a gente começou. Tá certo. E Marcos, quando veio a família Ascoli, né, veio ali seu pai, seus irmãos, uma família empresariar, empreender aqui em Goiânia. Você tem, assim, quais foram os desafios que vocês enfrentaram ali, nessa nesse início, né, Eu de eu empresa? carrego um negócio que eu falo assim, que o pessoal fala: "Ai", tem um ditado, né: "Ai, foi sorte", né. E a minha esposa que tá aí com a gente há 17 anos já, comemoramos 13 anos de casado segunda-feira, Olha só, hein. ela tem uma vida junto, então eu costumo dizer que a gente fez dar certo. Por quê? Por uma necessidade, a gente saiu lá, era da roça, a minha mãe tinha problema de saúde, o pai numa vontade de dar estudo para os filhos, né, eu consegui fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação, então a gente fez dar certo. As dificuldades foram inúmeras, né, e aí com muita determinação, com muita resiliência, as coisas não caíram do céu, a gente sempre foi melhorando. Eu acredito muito que no segmento de bar, você sempre tem que ir melhorando um pouquinho, né. Você sempre tem que tentar inovar, sempre tem que tentar melhorar, e assim a gente vem fazendo nesses 22 anos aí. O mercado de bar e restaurante, Marcos, a gente sabe que Goiânia não é um campo muito fácil. A gente sabe que até a exigência do Goiânia é um nível mais elevado ali de controle de qualidade, vamos dizer assim. Mas você vê, algo específico que você fala assim: "Não, isso eu consigo agradar de gregos a troianos, eu consigo, implantar esse item aqui, essa jogada ou essa estratégia que vai agradar a todos, de um modo geral". É, fazendo um paralelo com o começo da conversa, que você falou do churrasco e tal, então assim, a gente começou lá em 2003, os primeiros 2, 3 anos a gente não colocou a gente tinha costela ao bafo, e a gente não tinha carne assada, né, a gente fazia as chapas e tal, e aí o pessoal cobrava muito, tinha-se muito isso. Os goianos gostam do atendimento do gaúcho, a gente foi muito bem recebido, o povo goiano é um povo muito receptivo, com a gente, então a gente foi adaptando, mas o que eu acredito que a gente agrade gregos e troianos é com o que é hoje ainda, depois de 22 anos, Se o mantém nosso carro-chefe, que é o o é o frango frango gaúcho, assado, é o frango assado. o frango assado. Esse agrada,
gregos e troianos, de pessoas mais humildes até as pessoas mais gabaritadas, aí todo mundo come um franguinho assado. Tá certo. E hoje a marca Frango Gaúcho, ela tá trazendo uma pegada mais tecnológica, mais moderna, né, a gente vê que teve uma estratégia para se posicionar no mercado tecnológico. Como que você enxerga essa questão da tecnologia, no que ela vem a agregar então para o ramo de bar e restaurante? De que forma você pode utilizar? A gente ouve falar aí até que várias profissões vão acabar com a IA, enfim. Mas no ramo de bar, restaurante, entretenimento, né, que eu creio que a marca é forte, já é um ponto turístico de Goiânia. Então, assim, como que você enxerga o uso da tecnologia a fim de beneficiar a empresa em si? Olha, hoje, para a gente lá na aplicação, você vai desde o chat GPT, que ajuda a gente bolar, é uma ferramenta, não adianta, eu acredito assim que quem ignorar o uso das novas tecnologias vai ficar ultrapassado, não tem jeito. Ah, porque tem gente que fala que vai emburrecer as pessoas. Eu não acredito que vai, eu acredito que a coisa vai evoluir tanto que a gente vai ter que aprender a usar. Eu vi uma teoria que quando os caras colocaram, por exemplo, a tabuada, não é da nossa época, é antes da gente, Sim. no lápis de escrever, surgiu essa teoria: "Ai, mas agora o pessoal vai ficar burro porque vai ter a tabuada no lápis". Quando inventaram a calculadora: "Ai, não vamos usar a calculadora porque as pessoas vão ficar burra e não vão mais saber fazer conta". E a gente vai sempre se adaptando. Eu acredito que a as IAs, o ChatGPT, as inteligências artificiais, elas são ferramentas que só vão ajudar a gente a ser a mais eficiente. Desde um robô de WhatsApp, que ajuda a gente a atender, desde Escala ali, né, do logaritmo lá do iFood, sim. né, então assim, até mesmo para o nosso dia a dia, que é algo que todo mundo usa, que é o Waze, né. Então assim, hoje a inteligência artificial ela está impregnada e não tem jeito, cada vez mais, nós estamos agora com um projeto para colocar um totem de autoatendimento para facilitar na hora do movimento das filas, ali no pegue leve, né, no take away. Então, assim, não tem jeito, ou você se adapta, ou você tenta assimilar isso aí, ou você fica para trás. Não é nem que você regride, se você não evolui, os seus concorrentes vão evoluindo e você vai ficando para trás. Então, no mínimo que você tem que tentar é acompanhar, né, acompanhar as Mas mudanças. você vê, assim, que existe uma estratégia para uma marca badalada, de nome forte, como é a empresa Frango Gaúcho hoje, você vê uma estratégia para diferenciar ela do pequeno, quem está começando ou não? Tem que ter aquele padrão para já dali do início, já começar com esse uso da tecnologia. Boa. Como que a gente trabalha? O que que a gente vem Isso. trabalhando? Primeira coisa, qualidade, tá? O cliente não é bobo mais. Não adianta, não adianta. Hoje o cara abriu o celular aí, deu um Google, ele compara preço, ele compara localização, ele compara. Então, assim, Faz a matemática você ali. tem que manter o padrão de qualidade. Isso é forte, hein? Olha Ah, só, é, pega esse corte aqui. O consumidor, ele já não aceita qualquer coisa. Se você não se estrategiar para entregar algo de qualidade para o seu cliente, atrelado a custo-benefício, já está fadada a concorrência te ultrapassar aí. e assim, hoje, algo que ligado à tecnologia, e aí eu tenho um exemplo meu. A gente teve uma experiência lá na época do Facebook, negativa em rede social, e aí eu dei uma travada. E posterior a isso, eu vi uma postagem, vou falar o nome não, eu não considero os meus parceiros de bar, digamos assim, como concorrente, mas vou citar aqui o Bar Marronzinho. A gente viu uma postagem do tucunaré dele, e eu mostrei para minha esposa. E na outra semana, a gente estava lá comendo o tucunaré. Eu falei assim: "Pô, mas se a rede social funcionou comigo, que sou dono do estabelecimento, o que dirá
com os meus Com clientes. os consumidores. E a partir disso aí eu comecei a abrir mais a minha cabeça e a gente começou a ser mais atuante na rede social. Você tem que manter presença. Então eu acho que para qualquer empreendedor que estiver começando agora, trabalhe bem sua rede social, seja honesto e transparente com o seu cliente. Quando eu faço uma promoção de verdade. Mesmo que daqui a pouco ela possa fugir um controle e ter um custo além do que eu Um projetei. prejuízo. Mas o meu nome está em jogo. Então eu tenho que honrar. E então, assim, quando eu faço um sorteio no Instagram, eu vou lá e faço de verdade. O cliente, as pessoas não são boba. E hoje, ainda mais na internet, você colocou uma palavra maldita, alguma coisa assim, pode se virar contra você facilmente. Ó, e eu quero até pedir a produção, vou pedir a produção para a gente tá falando um pouco desse posicionamento de mercado e tal, e a gente vê que tá muito hypada a questão de surfar, vários ensaios, várias propagandas, né? E a gente tem visto se falar muito na questão aí do bebê reborn. Eu vou pedir a produção para colocar aqui um post do Instagram aí Do do Frango Instagram. Gaúcho, né? E a gente tá falando dessa questão de posicionamento de mercado, usar a internet. E aí a gente, eu acredito que o Marcos vai poder falar com maior propriedade na questão do post em si, mas vem assim, a É, novidade no no Frango Frango Gaúcho. Gaúcho. Bebês Reborn não pagam para brincar em nossa super brinquedoteca. É. Marcão, Para me fala um pouquinho disso, isso, contextualiza para a gente contextualizar todo entender. mundo, porque de repente nem todo mundo sabe o que vem a ser isso, a gente inaugurou agora há 1 ano e meio uma brinquedoteca de 144 metros quadrados, climatizada e Uau, tal, com babá exclusiva, com monitora. E aí a gente cobra uma taxinha de custo, de manutenção, para usufruir o serviço. ok, é E claro. aí, eu participo de um grupo de mastermind lá e um rapaz lá falou assim: "Ó, vou brincar com isso aqui". E aí eu peguei e mandei no nosso grupo da agência social, o pessoal gostou e eles só pediram autorização. "E aí, Marcos, pode postar?" Eu falei: posta aí, vamos Vamos ver brincar, o que que dá. vamos brincar". Então hoje, assim, os temas atuais, eles engajam muito, né. E esse post aí tá recente agora, mas ele superou nossas expectativas, de engajamento. E não é para fazer uma crítica, não é para ser a favor e nem contra quem é o Bebê Reborn, não foi essa a nossa intenção. Mas foi fazer uma brincadeira, né, e acabar engajando mais com Eu os abri nossos uma eu seguidores aí. abri lá uma caixinha de perguntas também para os meus seguidores e coloquei lá, manda pergunta do imposto de renda, alguma coisa assim, e me fizeram a pergunta também se pode colocar o bebê reborn como dependente lá do imposto de renda, se vai ajudar na isenção aí. Não, e esse negócio tá ficando tão sério, eu assisti uma advogada na semana passada falando que, o bebê reborn, ele não é um problema, mas, um casal estava divorciando, e eles tinham um bebê reborn. Aí: "Ah, não, mas gastou muito, gastou 10.000, fez enxoval do bebê reborn". E a advogada, isso é importante, tá, porque assim, a gente não tem dimensão da coisa. Então a gente pode ir, né. O enxoval, o amor afetivo, tá tudo bem, mas o bebê reborn já tem Instagram, já tem audiência, e isso sim é passível de uma ação judicial para divisão material. O bebê reborn, eles faziam tanta postagem que Já já tem tem o mídia. Instagram, monetizado, Monetizado, isso que monetizado, já já tem o tem Instagram monetizado. e isso sim é passível de uma briga judicial. Já gera riqueza. Já gera riqueza. Então, assim, e a gente está inserido nesse meio. São N as consequências que as coisas podem tomar. Um negócio que você passa, que acha que é infantil, pode ser uma brincadeira, mas já começa a ter reverberações de certas consequências que são, sim, reais, né. E aí não tem limite, né, Não isso tem aí tem limite, que isso aí, mas, a né. gente entende que foi algo de entreter mesmo, entreter o público ali, querer engajamento Para nós, o nosso naqueles objetivo é. foi e a clientela entrou na brincadeira, foi bom, foi bom. Marcão, agora assim,
Há muitas perguntas que a gente pode se fazer, mas no cunho pessoal, assim, que eu poderia te interpelar aqui. Qual foi, assim, na sua trajetória profissional, atuando com a gestão do Frango Gaúcho, o que te marcou mais? Aquilo que ficou impregnado ali no, no marco profissional. Ele falou assim: olha, essa postura eu tenho que adotar. O que você acha que isso valeu a pena guardar? Olha, uma coisa que a gente carrega de berço e de família é a honestidade e a transparência com nossos colaboradores, com nossos clientes. Então, assim, desde sempre a Obrigado. gente carregou isso com muito. A gente sempre foi muito aguerrido nessa história. E um fato que eu me orgulho muito de contar é que nesses 22 anos de história, você foi um cara que me ensinou muito lá no começo, que Não me fala deu um a negócio desse base, não, que é que me isso? deu a base, tá? É. A gente nesses 22 anos, eu acho que nem você sabe do que eu vou te falar aqui, mas a gente só teve uma causa trabalhista até hoje. Então eu acho que esse é o maior troféu, daquilo que eu acabei de falar e que realmente comprova o que a gente é, que a gente tenta ser honesto. Eu tenho uma teoria que eu falo para os meus colaboradores. Hoje está difícil de contratar, está cada vez mais difícil de contratar. Mas quando eu sento para entrevistar, eu falo assim: ó, você está sentado aqui, eu nunca te vi, você caiu de paraquedas. Você está entrando de cabeça erguida e olhando nas bolitas dos meus olhos. Amanhã ou depois, se você quiser sair, o que é meu, o que é seu é seu. A relação de trabalho, ela pode terminar, tanto da minha parte quanto da sua parte. Mas a amizade pode continuar. Então, assim, todas as minhas entrevistas, eu não finalizo elas sem falar essa frase. E olha só, eu quero trazer aqui um adendo aqui, acrescendo o que o Marcos está falando, endossando aqui. Para você, empresário, vai contratar, seja claro. Faça exatamente isso que o Ascoli acabou de dizer aqui. Seja claro nas pontuações da sua expectativa em relação a quem você está contratando. Muitas das vezes o empresário cria já uma situação logo de início por não deixar a expectativa dele com aquela contratação clara. Então, às vezes, você contrata a pessoa pelos afazeres, pelas qualidades profissionais que ela alega ter ali, através de um currículo ou através de uma entrevista, mas você, o empresário, o detentor da empresa, não deixa claro o que você espera daquela contratação. E isso vai diminuir, vai evitar a chance de você aí, de repente, ter até uma demanda aí trabalhista, né? Então, assim, é um conselho valioso, né, Marcos? Isso aí você deixar claro Sim. já na hora da entrevista, E né? uma coisa que eu carrego comigo, por exemplo, garçom, qualquer colaborador, eu não gero expectativa de salário alto. Eu sempre prometo a menos do que eu acredito que ele vai Vai render. tirar. Então, no final do mês, eu gosto de quando eu vou pagar ele, ver o sorriso, né. Você E quando ele impactou ele. recebe a Uau! mais do que ele É, imaginava, o sorriso vai lá nas orelhas, né. Agora, se você por mais que, aconteça, tá, em 22 anos, tem dia que bate um desespero na gente, bate desespero, pô, parece que tu tem que eu, laçar o cara na porta e trazer para dentro. E nesse momento, daqui a pouco, você pode se sentir afoito em querer prometer além do que ele vai ganhar. Mas tem que ter sangue frio e para não, né, e desistir. e não Já foi desistir. opção para você, Marcos Ascoli, Olha, desistir. Já foi opção. na vida de tudo que é empresário, esses dias eu até comentei com o Gustavo Borges, estava numa palestra dele, falou assim: "E quando dá aquela vontade de jogar tudo para cima, né, o que que você faz?". Então assim, dá vontade, é inegável, é natural do Do ser ser humano. humano. Mas quanto mais você constrói, quanto maior o legado que você vai deixando, mais base você vai tendo, né. E não é porque a gente tem uma posição hoje, que tem um nome, que tem uma empresa estruturada, que isso não aconteça, né. Eh, Lá no grupo a gente vê assim, ó, hoje eu tenho um desafio para atingir, quando eu atinjo aquele desafio, eu tenho um novo desafio.
e depois Estratégia. outro, e depois outro. Então, faz parte da evolução de todos nós. O cara que falar que, né, que muitas vezes não bate um frio na barriga, né, é difícil, é difícil. Bom, e qual que é a receita do bolo para conciliar vida profissional, vida pessoal? Vocês que adentram muitas das vezes à noite, atendendo aí, trabalhando. Como que faz, Marcos? Tem uma receita ali para equilibrar os cabelos? Minha esposa, ela tá escondida lá atrás do computador lá, ela tinha que estar aqui. Não é fácil, sabe, é muita resiliência. Eu acredito que tem que ter muito diálogo, tanto com esposa, a gente trabalha numa empresa familiar, Sim, sim. é pai, mãe, somos 3 irmãos, então, assim, tem que ter muita conversa para a coisa funcionar. Eu falo que no nosso ramo, eu me sinto privilegiado muitas vezes, porque a gente está em família, então se eu viajo com minha esposa e minhas filhas, meus irmãos e meu pai tocam o negócio não para. Se meu pai e minha mãe viaja, a gente toca. Se um dos meus irmãos viaja, Não então para. eu acredito que isso contribuiu muito, para não desistir também, E né. é Mas é um desafio constante, eu acho que a gente tem que equilibrar. Eu vi o Roberto Justus falar semana passada que, assim, são prioridades. Então, quando a gente tem saúde, a gente está preocupado com boleto, com financiamento, com meta de venda, com isso, com aquilo, e a saúde fica em segundo plano. Mas quando você não tem saúde, nem boleto, nem nada. meta, a prioridade vira saúde. Então a gente tem que conciliar, eu acredito, eu achei muito muito bonito e eu compartilho disso. A gente tem que ter um equilíbrio espiritual, você abriu o podcast com uma oração, a gente tem que ter um equilíbrio com o trabalho, com horas de lazer, com a família, e tem que ter um momento para cuidar da saúde. Confesso que muitas das vezes, no meu caso, na maioria das vezes, Procrastinando. o primeiro que quando a porca torce o rabo, É o o primeiro que fica de lado é a saúde, é a academia, mas assim, se você tá bem de saúde, você consegue fazer as coisas evoluir. Agora aquele dia que te bate uma simples gripe, que não te dá aquela disposição de sair da cama, você já fala assim: "Pô, e aí?" Os problemas começam a mudar de patamar. e nesse frenesi todo, eh, a família tá em prioridade, tá contigo ali. Não, graças a Deus, minha esposa, minhas filhas são quem amparam, são quem muitas vezes, não faz você ter vontade de jogar tudo para cima, né. Mas assim, a gente tem o hábito de ir pelo menos uma vez por semana na igreja, tá tentando criar as filhas bem criadas, e quando eu falo isso, que eu falo assim que muitas vezes o maior presente que a gente pode dar para um filho da gente é a presença, né. Então muitas vezes eu me esforço em brincar de pega eu tenho uma de 11 anos e uma de 9 anos, né. Ontem mesmo no intervalo, uma tá fazendo vôlei agora: "Papai, você não tem uns 15 minutinhos, 20 para nós brincar de vôlei?" E aí: "Tá bom filha, vamos brincar um pouquinho de vôlei", e aí ela evoluiu lá no vôlei, deu uma sacada meia forte e já veio pedir desculpa e tal, mas então assim, é tempo de qualidade. Quando tiver tempo, tenha tempo de De qualidade. qualidade. Quem é o herói do Marcos Ascoli? Quem que é o mentor ali? Quem que te inspira? Olha, sem dúvida nenhuma, é um cara que a gente respeita demais, é o meu pai. Seu Ainda Olívio ele Ascoli. tem ele tem 68 anos, muito ativo, eh Eu Muito eu sábio eu também. falo eu falo, assim, que hoje tem certas áreas, por exemplo, que ele já não palpita mais, por exemplo. Rede social, tráfego pago, esse tipo de coisa não é da alçada dele, ele não apita mais, a gente que conduz. Mas eu falo que enquanto ele quiser,
estar na ativa, a última palavra vai ser a dele. É o patriarca, é o cara que muitas vezes, isso aí é bom para quem trabalha em família, sabe? Eu falo de exemplo nosso lá, muitas vezes as pessoas mais velhas, no caso especificamente do meu pai, ele não tem a palavra certa, o argumento certo naquele momento para falar: "Ó, essa aqui é a direção". Mas eu já falei com meus irmãos muitas vezes: "Olha, segue, vamos seguir". O argumento do pai não tem cabimento, mas vamos seguir a experiência dele. E lá na frente a gente vê que que Tinha que ele tinha que cabimento. ele tinha razão, que ele tinha razão. Não é fácil, mas é bíblico, né, quem não tem pecado que atire a primeira É pedra. verdade. Então todas as famílias têm seus problemas, mas também têm suas E, conquistas, suas vitórias, então é por aí o caminho. e tá ele lá como herói, então. É, Topo dos heróis ali. é, Marcos, nessa 22 anos, 22 anos. tem um atendimento ali, um cliente que você atendeu, uma história que te marcou no bar, que passou pelo bar ali, que você falou, rapaz, não imaginava algo talvez atípico, ou irônico, ou hilário, que se uma história inusitada que aconteceu no bar, você guardou isso? Olha, já teve história de mulher começar trabalho de parto, já Lá no teve bar? já teve já teve história de gente vir pedir casamento, já teve gente que marcou para fazer a festa de casamento e deu errado, atrasou e a mulher veio vestida de noiva lá e pediram para reservar umas mesas lá e a gente atendeu e fizeram a festa do casamento lá. Eh, Teve algo que não tão positivo, mas teve uma cliente que era muito antiga, e que teve início de infarto. Então, assim, o bar é um lugar muito democrático e acontece de tudo, de coisa boa, mas também tem as coisas negativas e isso em tudo quanto é profissão, vão ter seus prós e vão ter seus contras, vão ter suas alegrias e vão ter suas tristezas. Mas se o Marcos Cruzasso não tivesse no Frango Gaúcho, qual seria a profissão dele? Olha, eu fiz técnico em agropecuária, cheguei a trabalhar numa grande empresa, que hoje chama BRF, e na época meu pai veio para cá, eu já estava em Rio Verde, Goiás, trabalhava lá, estava fazendo carreira lá, e eu falo que foram os 60 dias mais difíceis da minha vida, porque eles me deram a oportunidade de sair 30 dias que eu viria para cá para dar o apoio para o meu pai, para ele começar o negócio. E eu fiquei 30 dias aqui na expectativa de voltar para a grande empresa. E o meu pai, sabiamente, virou para mim e falou assim: "A decisão, ela é Sua. sua, ela é exclusivamente sua. Se der certo, bem, parabéns. Agora, se der errado, você jamais vai poder jogar na minha cara que eu te tirei de uma empresa que você teria carreira e que hoje estamos aqui e deu errado e você perdeu sua carreira". E aí eu posso dizer que eu abri mão da minha profissão lá, poderia talvez ser um grande executivo lá hoje, mas talvez não teria conhecido minha esposa, É né. verdade. Claro, 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 com certeza. Bom, nesse terceiro bloco nós vamos tratar de partes técnicas da empresa Frango Gaúcho. Vamos abrir aqui esse bloco com uma pergunta que como foi, né, a lida, a pressão, como que o Frango Gaúcho lida com essa questão do resultado? Tem que dar match, tem que dar lead, tem que dar aumentar ticket médio, tem que fechar a DRE com resultado positivo. Como que a empresa Frango Gaúcho lida com isso? É que é escrivo, é primícia, é um mantra? Como que é isso lá internamente na gestão, Marcos? Olha, todo empresário, o que satisfaz ele? É o dinheiro no bolso, né. Faturamento é ego, faturamento é ego. Você pode vender
que é melhor? Você vender 100 mil e sobrar 20 mil ou você vender 200 mil e sobrar 10 mil? Não é? Né? Então, assim, o que é importante é o dinheiro no bolso, é o que sobra no final da DRE. Agora, nesses 22 anos, você vê, eu não me sinto pronto ainda, digamos assim, sempre tem alguma coisa a melhorar. Formei em administração de empresa, fiz pós-graduação, faço parte de um grupo de mentorados. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprimora, mais a gente vê o tanto que a gente pode melhorar, seja na economia de um detergente, seja na economia de um guardanapo, Do desperdício. seja. Porque, assim, algo muito importante é o seguinte: você vender R$ 1 a mais, esse R$ 1 de faturamento a mais, ele não é lucro. Ele vai lá, se você tiver um Tem um um custo resultado operacional de por trás. 15%, você vai ter 15 centavos. Sim, Agora, se você economizou R$ 1, pô, esse R$ 1 que você é o lucro. economizou é lucro. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E qual foi o maior erro do frango gaúcho? Que vocês não cometeriam novamente? Você acabou de comentar, a gente estava no make-off aqui, você comentou de uma estratégia, de uma ação que, como você bem disse, que por honrar o nome da promoção ali, da ação, você acabou custeando ela mais do que o planejado, vamos dizer assim. Sim. Mas teve algo que você não faria de novo, que você fala, vamos aprender com esse erro aqui, na gestão. Olha, na gestão em específico, eu não vou dizer que foi um erro, mas a gente, antes de chegar à pandemia, a gente tinha o projeto da ampliação pronto para fazer. E a gente tinha 70% do recurso. E assim, talvez se a gente tivesse peitado, né, a gente teria tido resultado antes. Porém, a pandemia ensinou demais para a gente. A pandemia ensinou muito para a gente. Então, na época que você cuidava da minha folha de pagamento, Foram muitas folhas, né? Entre folhas e folhas, né? eu teve uma vez que eu tive vontade de mandar um colaborador embora e eu não mandei porque eu não tinha o recurso da rescisão dele em caixa. E muitas vezes tem uma teoria que é assim: você tem que demorar para contratar. Mas quando você for demitir, você tem que demitir rápido. Então, e muitas vezes é o contrário, É, né? sim, Muitas vezes a exatamente. gente contrata rápido, Rápido, contrata o primeiro sem que se apareceu planejar. ali, e na hora de demitir, você vai segurando, não, porque se eu mandar hoje, ele vai me fazer falta amanhã, e não sei o que, isso e aquilo. Contrata na E, emoção ali. e lá naquela época, eu não tinha o dinheiro, eu não mandei a pessoa embora porque eu não tinha o caixa para mandar. E eu jurei para mim mesmo que isso nunca mais ia me acontecer. E quando chegou na pandemia, então esse foi, vamos dizer que foi um erro. Sim. Esse foi um erro de gestão. Eu não ter um fundo de reserva, de emergência, para fazer uma rescisão. E eu passei a separar mensalmente um dinheirinho e tá lá no fundo de reserva para fazer a rescisão do colaborador no momento que eu precisar. Quando chegou a pandemia, a gente tinha 35 colaboradores. E aí a gente deu férias coletivas o primeiro mês, de 50%, deu 50% no segundo mês, e aí o governo soltou uma nota que para pegar recurso não poderia demitir ninguém. Sim. E aí o que eu fiz? Eu tinha o recurso e eu precisava enxugar. A gente não sabia. Quando começou a pandemia, 15 dias, que prorrogou para mais 15 dias, e aí só Deus, a gente ficou Só porcarias ali. 160 dias, 180 dias praticamente parado. E eu, esses 10 colaboradores, a gente honrou, aviso indenizado, pagou rescisão, tudinho. Então, assim, foi um erro que eu cometi lá atrás, de eu não ter caixa para fazer a rescisão, e que no momento histórico Da do humanidade ali, mundo né? empresarial, Sim. eu tinha caixa para conseguir
honrar e desligar todo mundo e Você fazer. colocou um negócio muito bem colocado a questão da contratação pela emoção, vamos colocar assim. Você acha que para uma empresa com nome forte, uma marca hoje, ela pode chegar a se basear em intuição ou tem que ser através de dados? É dados que foi comprovado, então se funciona com dados comprovados, eu vou aplicar na minha empresa. Como que você enxerga isso? Você também acabou de falar do teu pai, que às vezes dá uma orientação ali, mas há espaço para intuição numa empresa de gestão forte, grande? Eh, eu acredito que há espaço para intuição. Pro feeling. Porém, tem coisas que podem funcionar no meu bar e restaurante que podem não funcionar para o meu concorrente. Certo. Então, assim, você tem que conhecer o seu cliente, porque hoje é muito nichado. E de repente eu quero aplicar uma estratégia que eu estou vendo dar certo no concorrente, mas ela Que pode não não vai dar. ser bem aceita com o meu cliente. Então, não existe uma receita de bolo pronta. Existe sim. Se eu pegar historicamente, eu tenho que ter um CMV ideal aí entre Sim, 35% e 40%. Se tiver mais de 40%, pô, você tá tá. errado, tem alguma Então, coisa aí. isso aí é importantíssimo ser seguido. Por quê? Porque te dá uma direção. É o velocímetro do carro, E você né? Agora, quem está pilotando ali é que está sentindo, né? falou um negócio aí, eu acho propício, acho pertinente. Na questão aí dessa gestão, visando essa questão do CMV, vocês, enquanto gestão, tiveram dificuldade de separar as despesas pessoais da empresarial? Porque isso é quase que Um um mantra. karma, né? É um karma para todo Um karma. empresário. Olha, eu vou É. falar para você aqui, empresário. Se você tem o hábito de usar o caixa da sua empresa como caixa 24 horas, meu amigo, você está cometendo um crime contra você mesmo. Você está se auto-sabotando. Passe a separar suas despesas pessoais das suas despesas empresariais. Isso é um ponto de partida para clarear a estratégia e gestão do seu negócio. Muitas das vezes você não sabe onde está o furo do caixa, não sabe onde está a sua margem do CMV e como que você vai apurar isso sem precificação, sem um posicionamento tributário correto e como que você vai fazer isso misturando as suas contas pessoais com o caixa da sua empresa. Você teve essa dificuldade ou não, Marcos? Com Como que foi? certeza, com certeza, com A certeza. mudança de paradigma ali Eu de tinha, e assim, começou lá com seu pai, não sei se não, agora não lembro se já era da sua época também. A gente começou a separar isso. Não vou negar, eu tinha fatura da pessoa física, tudo lá no débito automático da pessoa jurídica. Não vou negar. Hoje, graças a Deus, né, é separado, permite você ter clareza uma nesses noção. números. Isso. Então, assim, eu aprendi uma teoria que é assim, ó, primeiro você cresce, depois você melhora. Aí você cresce e melhora, cresce e melhora. Então, nesse processo, no começo é complicado mesmo, no começo é difícil. Mas conforme você vai melhorando, você vai tendo clareza, vai tendo visibilidade, vai tendo noção, né? E vai facilitando mais as coisas, desde a parte tributária também, desde a parte tributária, que daqui a pouco chega um patamar que você começa a ter benefícios fiscais em função de certas, não vou dizer manobras, mas de certas forma que você conduz o seu negócio. Então, e aí você passa a ter, de ter uma despesa, você Que passa a ter um são, que benefício, são né? totalmente legais, né, Marcos? Sim, Diga de passagem, ninguém né? está falando A gente aqui sabe em de fazer incentivos demais, fiscais para o ramo de demais, restaurante aí. demais, Eu demais não da sei se conta. vocês pegaram o PES lá, se chegaram a se enquadrar no PES, mas é um incentivo que teve, acabou agora esse ano, então, assim, Sim, sim. ajudou bastante, É. né? E por falar nessa questão de tributário aí, como que a gestão do Frango Gaúcho vê esse advento aí da reforma tributária? A gente está aí há poucos minutos de introduzir uma mudança de paradigma na apuração de impostos para o empresarial do Brasil inteiro.
Então, assim, Marcos, como que o Frango Gaúcho vê essa questão do advento aí da reforma tributária? Olha, a gente vê uma certa preocupação, né? Mas a gente também tem consciência que o governo ele não quer matar você. Porque se ele te matar, se ele matar a vaca, ele vai parar de tirar leite, né? Tá certo. Então, assim, eu acho que a gente tem que as margens cada vez mais vêm apertando cada dia mais. A gente tem que fazer uso de tecnologia, tem que reduzir custo, né? E sonegar não é o caminho, porque o deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo não tem preço. E nesses 22 anos aí, graças a Deus, a gente só vem evoluindo. Ah, mas não ganha tanto que de repente mereceria ganhar, ou o lucro não tá bom. E dando andamento numa pergunta que você fez antes, eu ia fazer um comentário e eu acabei esquecendo. Pode Vai falar. ter os meses que vai apertar. Vai ter meses que você vai tomar prejuízo. E muitas vezes, mesmo a gente hoje com uma série de controles, com um quadro de pessoas te ajudando a cuidar isso aí, você vai ter dificuldade de explicar para onde foi o dinheiro. E vai ter o contrário também. E vai ter o contrário também. Vai ter meses que o dinheiro vai começar a sobrar A e, estratégia e, é funcionou. uma, e é uma consequência. Exatamente, você acertou o golpe. Toma. Digamos que acertou o É golpe. verdade, Né? questão de estratégia. E dentro da evolução do comércio, tudo é testar. Né? Tudo é testar. Eu acho que no ramo de bar e restaurante, você tem que ter um produto isca para chamar o cliente, para daí você conseguir fazer com que ele conheça a sua casa. O Frango Gaúcho é uma empresa conhecida? É. Mas tem muita gente que não conhece o Frango Gaúcho. Sim, Tem muita gente que frequenta pouco, que poderia frequentar mais. sim. Então a gente tem que sempre estar se reinventando para chamar a atenção e atrair os clientes. E a gente está comentando essa questão a gente colocou nessa palavra de manobra, mas até faço aqui referência à questão de recuperação tributária. A gente sabe que para o ramo de bar e restaurante é permitido fazer ali algumas subvenções, alguma recuperação de alguns impostos federais. O Frango Gaúcho já se beneficiou de uma reforma, de uma recuperação tributária ou adota uma postura mais conservadora e pensa que não é o caminho? Olha, o Frango Gaúcho sempre adotou uma postura mais conservadora. Ok. A gente eh, teve muito assédio. Teve muito assédio, principalmente depois da pandemia, teve muito assédio. E aí eu penso assim, a gente investiu em placa solar, né, Gera um que custo-benefício, gera gera riqueza. que geram custo-benefício. Sim, Então assim, se eu já tive condições de pagar aquele caixa, eu me dou por satisfeito. Porém, conheço vários empresários que muitas vezes até tiraram sarro da gente, porque tiveram várias recuperações judiciais com, um ganho recuperação de ali. muita gra Uhum. eu tô nesse momento, estou sendo assediado, digamos assim, por Estão uma flertando com em você, Marcos. relação a uma cobrança indevida, do ICMS em cima da energia elétrica, Sim, né. sim. Tem um corpo jurídico aí, eh tentando mostrar para a gente que dá para recuperar e Mostrar tal, serviço. mas a gente já tem energia solar aí desde 2019 e tal. Eu falo assim: "Não, olha, já tá bom assim, já se pagou o investimento, na época a gente financiou e tal". Então a gente, nesse quesito, a gente é mais conservador. Entendi. Já foi colocado na mesa de reunião da gestão do Frango Gaúcho franquia? Vocês já tentaram, vamos colocar uma lá no sul, ou que seja a expansão aqui no entorno de Goiânia, a gente está perto aqui de Brasília, já cogitaram a possibilidade de franquear a marca Frango Gaúcho? Não, já foi cogitado em franquear, mas não a operação como um todo. Certo. Como bar, porque hoje funciona, bar e o frango. E sim alguma coisa na linha de delivery. Hoje, naquilo que a gente começou no começo da conversa,
tecnologia, dark kitchen, o iFood cresce, né? O iFood só cresce. Então, por exemplo, e ele tem um raio limitado da minha região. E eu tenho gente que compra frango, que mora lá no Alphaville, que mora lá no Parque Ateneu, que mora. Então, assim, se eu abrisse uma segunda unidade ou franqueasse a linha do frango assado, é algo que poderia fazer eu atender, Sim. expandir e atender Um mais, padrão ali mais produto, gente. entendi. Isso, exatamente. Já a linha de bar, eu acredito que o atendimento é algo mais complicado de se É replicar. peculiar. Não que não dê para fazer, mas eu tenho que melhorar muito Criar-se um meus padrão, você processos, fala. eu tenho que Isso. melhorar muito os meus processos nessa parte e a gente ainda não atingiu E olha, essa maturidade. o Marcão tá falando aqui de detalhes da sua gestão aqui, tá abrindo conosco aqui, tendo essa sensibilidade. Esse vídeo vai ser gravado, tá? Essa entrevista, a gente vai subir ela para o canal. Mas eu vou tentar convencer ele a, no primeiro comentário do vídeo lá, postar um cupom de desconto. Para você que é muito aqui do entorno de Goiânia, aqui da cidade de Goiânia, ir lá no Frango Gaúcho. Ele falou que a gente tem que passar a frequentar mais, então o convite vai ser estendido. Eu vou até o final aqui do nosso pódio, eu vou tentar convencer ele, quebrantar o coração, trazer uma Black Friday aqui fora de hora para ele Ó, colocar um cupom de desconto lá nos ó. comentários, tá bom? E você se inscreva no canal, não perde a oportunidade de, ó, quem conhece o Frango Gaúcho sabe que ele faz sorteio alfabético aí com o nome de vários consumidores. Eu fico lá torcendo, Décio, vai sair com a letra D. Você que chama Décio, fico esperançoso ele gravar com o meu nome. Olha Tô lá. participando. Uma hora eu vou acertar o bingo, né? Agora vai dar bingo. Foi uma ação que tracionou muito. E foi legal você ter tocado nisso. A rede social, de maneira geral, ela é muito fria. A internet, de maneira geral, a gente fala que é uma terra sem lei. Vão existir outras, mas essa foi uma ação que mais me aproximou dos meus Do público. clientes, do meu Olha público. só. Olha Eu só. fiquei impressionado. Isso é forte, hein? Eu acredito que ainda dá para replicar, tá? Para quem nunca Não cai de fez. moda, né, Marcos? Não é assim. E eu, na época, eu estava construindo, eu ia lá na Leroy Merlin, lá na rodoviária, as pessoas chegavam em mim, ou põe meu nome lá. Que dia que você vai chamar o meu nome? Vou te mandar o Que nome dia, com o meu que nome. dia que você vai chamar meu nome, sabe? Eu ia na escola das minhas filhas, professora lá, né, que nem era da professora da minha filha. Ó, quando é que você vai chamar meu nome lá? Põe lá, chama a fulana lá. Então, assim, é algo que, ao mesmo tempo, a internet é muito fria, mas foi um negócio que me aproximou demais do público, que ajudou a engajar, que entregou pra caramba. Foi uma ação que a gente fez por um bom tempo aí, e trouxe o calor humano, afastou aquela frieza da internet, Quebrou o gelo ali. quebrou o gelo demais da conta. E olha, para quem às vezes não tem a dimensão do que a gente está colocando aqui, o Frango Gaúcho, ele empreende numa região que é a maior cidade de entretenimento em culinária, com cervejarias e bares, restaurantes, que é Goiânia. Então nós estamos falando aqui de um desafio, de uma história de sucesso, de uma empresa familiar que venceu os desafios e conseguiu consolidar a sua marca no mercado goiano, fazendo estratégias como essa. O Marcos Asser acabou de compartilhar conosco aqui. Tá? E não menos importante, eu queria aqui fazer a pergunta para ele sobre o concurso. Olha só, a gente aqui em Goiânia, a gente temos um concurso para escolher, selecionar o campeão da culinária e que atende bares e restaurantes, bistrôs, então assim, o comida de boteco. A gente sabe que o frango gaúcho ele é tradicionalíssimo no comida de boteco. E eu queria que você explicasse um pouquinho no que consiste o concurso, qual que é a didática, a dinâmica e como que tem sido visto isso pelo frango gaúcho. O concurso Comida de Boteco nasceu agora, esse ano fez 25 anos, nasceu em Belo Horizonte, por uma jornalista lá, Eunália, que eu quero deixar um abraço aqui para ela, uma pessoa de grande respeito, e por ter criado um concurso que já está no mercado há 25 anos, há de se reconhecer que
muita coisa boa ela trouxe. Em Goiânia, eles já estão há 15 anos e nós estamos no concurso, essa é a nossa 9ª edição. O concurso Comida de Boteco é um concurso que vem para valorizar a cozinha de raiz, né? É o cara que você consegue conhecer o dono. Então, assim, você vai pegar um grande bar aí e tal, você vai pedir para chamar o dono, vão te mandar o maître. Vai pedir para chamar o dono, vai chegar o gerente, mas o dono não vai estar lá na Masterchef não operação. aparece. Não vai estar lá na operação. E o Comida de Boteco tem essa característica de privilegiar pequenos bares que, consequentemente, ele ajuda a crescer. Para nós, do Frango Gaúcho, o Comida de Boteco é um divisor de águas. A gente tem até uma homenagem que a gente fez lá. Se você chegar lá, por cima a gente fez 10 quadros com a evolução do Frango Gaúcho. E aí a gente tem, eu acho que o 5º ou 6º quadro é preto e branco. 2017, quando a gente entra no Comida de Boteco, a gente colocou as fotos coloridas, exatamente para demonstrar que foi um divisor de águas. Ele traciona demais. Eu falei até na reunião de fechamento na semana retrasada, que antes do Comida de Boteco, para quem é de Goiânia, que sabe que a gente tem as festas agropecuárias, que são as nossas conhecidas pecuárias aqui, que traciona, que leva um público muito grande, porque traz shows, traz eventos. Então, antes do Comida de Boteco, a gente vinha janeiro, fevereiro, o movimento só ia caindo, se preparando para a crise, né? Abril, maio, só ia caindo. Junho, julho, aqui a gente tem as praias do Araguaia, do nosso famoso e belo Araguaia. Então, o movimento ia recuperar lá em setembro. O concurso, ele fez um movimento ao contrário. O movimento começa a subir em abril, maio ele dá o pico. Quando o concurso muitas vezes termina, o pessoal acha que está começando. E o movimento vai acalmar, vai dar uma reduzida lá em maio. Falando especificamente do concurso, a gente tem que criar uma receita própria. Não pode ser um prato que já está no cardápio. Então, todo ano a gente participa, na verdade, o concurso ele acontece de abril a maio. O sonho deles é fazer a marca Comida de Boteco ser tão conhecida que ela seja uma data referência no Brasil. Por exemplo, quando eu falo em fevereiro, qual que é a data, qual que é a festa que vem na Carnaval? Sim. Julho, festa junina. Sim. Então, eles querem tratar o mês de abril como o mês do Comida de Boteco no Brasil. Dia das Mães, Natal. Isso, e eles estão conseguindo fazer isso. Então, por se tratar um concurso, tem os 5 primeiros lugares, tem o campeão que recebe a premiação, mas também tem os últimos colocados, que são desclassificados, ficam um ano fora e entra novos participantes. E aí a gente é avaliado por 50% pelos jurados e 50% pelos nossos clientes. O que eles avaliam? 70% da nota é o petisco, 10% a temperatura da bebida, 10% a higiene e os outros 10% é o atendimento. Então pega engloba todo o contexto. A operação de maneira geral. E lá, esse ano, fala um pouquinho do prato desse ano. Esse ano, meu irmão, a gente trabalha em família, eu já comentei, né? Meu irmão formou em gastronomia e quis botar os seus dotes culinários à prova. Com a sua assinatura, seu projeto. E aí ele inventou uma carne de sol à moda da casa, que é uma carne de sol desfiada, cozinhada com cerveja. E aí foi um purê de batata rústica, com azeite trufado, gratinado com queijo mussarela. Mas o prato, de maneira geral, agradar todos os paladares é difícil. Mas teve uma boa aceitação. No ano passado teve uma situação engraçada de um cliente que provou o prato, tinha um molho de abacaxi com frango empanado, e ele me criticou. Ele falou assim para mim: Marcos, mas esse prato do seu esse ano ficou muito ruim.
ele não foi legal. Construtivo ele. E ele estava petiscando um fígado. E aí ele falou assim, você tinha que ter colocado era o fígado, porque o seu fígado é uma delícia. E aí eu falei assim, pois é, o fígado, eu gosto de fígado, mas do mesmo jeito que você não gostou do prato do frango, tem muita gente também que não vai gostar do fígado. Então, se Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo, foi morto e crucificado, quem E sou não eu? agradou. Não agradou todo mundo? Quem sou eu para agradar? Mas a gente sempre tem que olhar o que o cara tem para falar e tentar melhorar, né? Porque quanto mais gente você agrega, mais retorno você traz e mais você Mas consegue alavancar o seu após negócio. todos esses anos participando, ainda dá aquele friozinho na barriga ainda. Ah, com certeza, com certeza. É um evento, né? Vem jurado, vem avaliação de cliente, você tem que fazer toda uma decoração Tem que pôr a especial. cara a tapa ali. É pôr a Ou cara a entrar pro tapa, jogo ali. não tem jeito. Ou você joga o jogo ou você tá fora. Entendi. Bom, Marcos, nós vamos partindo aqui então para o final do nosso bate-papo aqui, da nossa entrevista. Passou rápido, hein? Rápido, né? Nem vimos passar, A né? gente tá conversando aqui e as coisas é assim, vai passando, a gente não vai vendo. Bom, eu queria que você olhasse ali para a câmera e deixasse primeiro uma dica, um conselho, um aconselhamento motivacional, que seja de gestão, você pode deixar aí para quem está começando no ramo, se for bar e restaurante, que seja. Fique à vontade. Eu acredito que em qualquer ramo, em qualquer negócio, você até comentou de um post, né? Muitas vezes a gente tem uma tendência de procrastinar. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar pronto. E a gente fez até um post lá no Instagram, no começo desse ano, e eu citei aqui, né? Você faz e depois você melhora, você cresce e você melhora. Então, assim, óbvio que tem que ter certas coisas que tem que ter o básico, mas você tem que dar o primeiro passo. Tá? Nenhuma árvore nasce grande, nenhuma árvore nasce grande. Então, da primeira sementinha lá, foi um trocadilho que foi feito. Primeiro você começa e depois você melhora. E eu acredito muito nisso. Não adianta você esperar, porque se eu tiver tanto dinheiro, eu vou começar. Não sei. Não, eu acho que você tem que ter convicção, não dar um passo maior do que a perna, mas você tem que dar o primeiro passo, tem que começar. E aí depois a gente vai forjando e vai melhorando. E você, empresário, saiba que você, quando decide empresariar, é você que decidiu ter os nervos de aço. Empresariar não é fácil, nunca foi fácil e nem vai ser. Principalmente no país onde nós temos a maior carga tributária do planeta, diga-se de passagem, né? Mas como todos sabem, eu sou ativista, sou ativo nessa causa, venho falando isso em vários podcasts. Olha, você, quando você decide empresariar, é a sua profissão. A gente tem um hábito, às vezes, de denegar ou se rejeitar, auto-rejeitar, quando vai se apresentar e falar assim, eu sou empresário. Muitas das vezes você é um grande empreendedor, é de sucesso aonde você empreende, mas não se vê, não se olha no espelho, não se autodeclara como profissão o empreendedorismo. Tem isso como profissão de carreira. Então, se você empreende, assuma isso, vista a camisa, fale para todo mundo, levante a cabeça e fale assim, qual a sua profissão? Eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu empreendo com marcas, com vendas, eu inovo, eu crio, eu faço as coisas acontecer e crio o meu próprio emprego. Eu sou empresário, empreendedor, tá bom? Então, Marcos, eu vou deixar você com os minutos finais aqui, falando seu agradecimento, vou esperar o seu sinal e a gente vai aqui tentar mandar aquele recado pro pessoal, a moda do frango gaúcho, tá bom? Fique à vontade com os seus agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esse momento, por essa oportunidade. Quero agradecer a minha esposa, tá aí me acompanhando, me tolerando, me apoiando, minhas filhas, 13 anos. meu pai e meus irmãos. E você que está nos assistindo, já sabe. Vem pro Frango Gaúcho! E é isso. Essa foi mais uma edição do Pode Falar, o seu podcast empresarial.
Aqui nós vamos dar muitos insights ainda de como empresariar, dicas para você que está na dificuldade, às vezes não encontra motivação, não encontra nenhum familiar para te ajudar, para te dar um empurrão ali, um impulso, e você precisa desse motivacional. Se inscreva no nosso canal. Toda semana nós vamos ter vídeo diferente, nós vamos ter novidade para você, muita dica da reforma tributária para você adequar seu negócio aí, escolher a melhor opção na hora de empreender. Não é fácil, a gente sabe disso, mas o nosso intuito é, de alguma forma, facilitar essa sua caminhada e, com certeza, lá no finalzinho da DRE, lá, você apurar lucro na sua atividade aí, lucro com o seu ganho, com o seu trabalho, tá bom? Aqui é Décio Rodrigues, contador, guardião de patrimônio. Eu tô aqui do seu lado, com a mão estendida, com o braço forte, para te ajudar nessa caminhada. Reinvente a roda. Reinvente a roda.